Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Macedo, fundador aqui do canal Luz Sem Fronteira. Tá bom? A gente fazemos devocionais todos os dias aqui, soltamos nesse canal maravilhoso para que possa atingir ainda mais vidas e que mais vidas seja cativada e incentivada a ler a Bíblia, né? Esse maná que vem dos céus para encher e alimentar o nosso espírito, tá bom? Hoje vamos fazer aqui a leitura, né, e o devocional do livro de Êxodo, capítulo 3. E eu espero de verdade que você nos acompanhe. Se faz sentido para você esse material, esse tipo de conteúdo, eu gostaria de convidar vocês a curtir, seguir o nosso canal aí, compartilhar para o máximo número de pessoas possível, tá bom? Então, prepare a sua Bíblia, caneta, marca-texto, é muito importante a gente anotando as coisas que vai nos chamando a atenção ali, e depois, quando a gente for ler de novo, Deus e o Espírito Santo vai nos dando mais entendimento e outros pontos que podem ter passado batido nesse tipo de devocional, tá bom? Mas antes, quero convidar vocês para que a gente pare um minutinho e façamos uma oração, para que Deus venha, de fato, ali nos dar o entendimento da vossa palavra. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor tenha liberdade, Papai do Céu, neste momento. Que o Senhor venha, Pai do Céu, nos dar o discernimento da vossa palavra. Que o Senhor venha, Pai do Céu, de encontro às pessoas que estão assistindo esse vídeo, escutando esse áudio, para que elas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. E que assim elas sejam incentivadas, ó Pai, para estudar cada vez mais a Bíblia. Papai do Céu, nos deixe, Papai do Céu, falar somente a verdade. Papai do Céu, nos use como ferramenta, Papai do Céu, do próprio Espírito Santo. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos lá, galera. Espero que vocês estejam empolgados aí, porque eu estou muito empolgado para começar esse estudo com vocês. Vamos lá? Abra o livro de Gênesis ali, capítulo 3. A gente vai fazer uma leitura, depois a gente para fazer algumas anotações aqui, né? Então vamos lá. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3. A gente vai fazer uma leitura aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Agora, olha que bonita a forma como Moisés se porta, né? Olha como ele responde o chamado de Deus, né? Eis-me aqui, estou aqui, Senhor, né? E continua. Deus continuou: não te chegas para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Então Deus está colocando aqui que ele sabe do sofrimento do povo que está no Egito lá, né, sofrendo maus tratos ali pelos faraós ali no Egito, né? 8. Por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó
e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou quem sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eterno, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vós tens sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir o caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro, vestimenta, as quais poreis sobre o vosso filho e sobre as vossas filhas, e despojeis os egípcios. Agora, uma coisa que a gente observa aqui, né? Eu acho maravilhoso essa passagem, que é o primeiro contato, assim, né, de Deus direto aqui com Moisés. E uma coisa que é legal, que a gente observa aqui, primeiro que ele coloca, né, poxa Deus, vou me perguntar qual é o seu nome. Deus já fala logo e se pronuncia, né? Pode falar que eu sou quem sou. Né? E aí, a coisa mais legal que a gente consegue ver também aqui, ó, que Moisés, ele viveu, né, uma média de 120 anos, e aos 40 primeiros viveu no Egito. Né? Então a gente vai observando essas coisas. Como filho da filha do faraó, onde tornou-se perito nas ciências e recebeu seu treinamento acadêmico. Aos 40 anos, viveu no deserto do Sinai, onde constituiu família e trabalhou como pastor de ovelhas. Os últimos 40 anos, libertou o povo de Israel, né, e o conduziu pelo deserto rumo à terra prometida, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Né? E aí a gente observa o primeiro ponto, que é a desculpa da insignificância pessoal. Né? A gente vê do 3 ao 11. Né? Quem sou eu? Né? Moisés olha para a sua limitação e vê uma impossibilidade intransponível. Certamente eles irão em sua própria força, não iriam ao Egito. E assim, eles se colocam de maneira humilde, né? Vão me perguntar quem é o Senhor, logo eu, Deus, né? E isso é uma coisa bem, muito, muito bacana. E a gente vai ver isso no decorrer do capítulo 4, no capítulo 5. Nesse capítulo que a gente lê agora, a gente vê Deus falando as promessas que vai acontecer ali, né? Para Moisés: olha, vocês, eu preciso que vocês saiam do Egito, eu preciso que vocês
percorra ali por 3 dias até o deserto, ofereça sacrifício a mim, faça um culto a mim, né? Porque eu sou Deus que tirarei vocês da escravidão do Egito. E ele fala também depois, olha só que o faraó, né, o rei ali do Egito, ele não vai deixar as coisas fáceis não, ele vai deixar as coisas difíceis. Mas eu preciso que vocês sejam perseverantes, porque a mão de Deus, né, irá tocar aqui e irá ajudá-los, né? Então o Papai do Céu mostra aqui que ele vai fazer algumas maravilhas aqui para libertar esse povo. Olha, eu espero que realmente tenha feito sentido esse primeiro capítulo. Mas vamos para o próximo capítulo? Vamos lá? Capítulo 4. E aí, olha só, capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que isso que tens na mão? Respondeu, um bordão, né, ou um varão lá, né? Então lhe disse, lança na terra. E ele lançou na terra o bordão, ou o varão, em algumas outras traduções, né? E virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus transformou aquele varão, que ele usava na mão, né? Aquele pau ali, e ele joga no chão. Deus manda jogar no chão e aquilo vira uma serpente. Deus já mostra um sinal para ele aqui. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, e estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ele o tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como neve. Então, ele faz o que o Papai do Céu manda, ele esconde a mão dentro do peito, debaixo da roupa. Ele esconde, depois ele tira, a mão estava leprosa. Disse o Senhor, torna a meter a mão no peito, né, debaixo da roupa ali. Ele meteu no peito e novamente, quando tirou, eis que a havia tornado como o restante de sua carne, ou seja, curada. Então Deus mostra aqui 2 sinais maravilhosos. Deus mostra aqui que, olha, colocou a mão, tirou, estava leprosa. Colocou a mão de novo, tirou, estava curada. Se eles não crerem, Deus vai falar, se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Se nem ainda creres mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás da água do rio e derramarás na terra seca, e as águas do rio vão se tornar em sangue sobre a terra. Então disse Moisés, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu povo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua, né? Então ele não tinha eloquência ao falar, ele gaguejava ali, tinha dificuldade ao falar, né? E olha só como vai continuar. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, ou seja, envia outro, Pai. Eu não posso ser usado pelo Senhor, né? E continua. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele vos ensinareis o que deves fazer. Então, o irmão dele, que era eloquente, né, Arão, vai falar por intermédio de Moisés, e Moisés vai falar por intermédio de Deus. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. E continua.
toma, pois, este bordão, né, esse varão, na mão, com o qual há de fazer os sinais. Então Moisés agora vai regressar ao Egito. Então vamos lá, 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhes Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés sai do Egito, porque acaba cometendo aquela falha. A gente vê isso no capítulo 2, né? Logo no capítulo 1 também. E agora Deus acalma o coração de Moisés. Já no 20, tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, né? Ou o varão de Deus, outras traduções lá, né? Cajado. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então Deus já lhe permite que o Faraó endureça o coração. Então Moisés ali foi instruído: olha, chega até ali na frente do Faraó, vai com o cajado, mostra os sinais a qual eu acabei de te mostrar, mas de qualquer maneira o Faraó ainda vai estar com o coração endurecido, porque Deus está permitindo ele estar com o coração endurecido. Dirás ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusar a deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. E aí aqui tem uma promessa, que, cara, isso aqui é lindo, né? Matarei teu filho primogênito é uma afronta direto ao Faraó. Depois vocês vão entender isso, porque o Faraó também era tido como uma divindade. Cara, vai ser maravilhoso. Eu espero que você acompanhe cada etapa desse livro inteiro, que vai ser muito empolgante, tá? 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ele disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrando no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais enviaria, e todos os sinais que lhe mandara, né? Então se fora Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado o filho de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então o povo aqui viu os sinais, né? Se inclinaram e adoraram a Deus. O que a gente observa aqui entre o versículo 3 e o 4, né? Primeiro Moisés se colocando de maneira humilde, mas dando algumas desculpas, né? Nossa Deus, quem sou eu, né? Moisés, ele começa a olhar muito para suas limitações e vê uma impossibilidade intransponível. Certamente ele não iria em sua própria força e não iria ao Egito, né? Com suas próprias forças ali, ele sabia das suas limitações, né? E aí a gente precisa olhar, né? Se a gente muitas vezes coloca desculpa por nossa falta de habilidade ou incredulidade, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Ou falta de credibilidade, porque Moisés havia cometido aquele erro. Mas eis que não serão, né? E aí não acudirão a minha voz. Ele fala: mas eis, Deus, que não crerão no que eu vou falar, não acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu.
Moisés sente-se pequeno demais para ser ouvido no Egito. Deus apareceu para ele no Sinai, mas o povo não viu sua manifestação, portanto, sente-se uma incredibilidade, né, ou falta de credibilidade ao falar do nome de Deus. A sua experiência pessoal junto à sarça ali ardente que a gente vê no capítulo 13. E aí a gente começa a olhar, né, ele dá uma desculpa da falta de eloquência aqui, né? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés se sentiu impedido, né? Impedido ali de ir falar ao povo, uma vez que não se julgava eloquente. Muitas vezes a gente se acha que não conhece a palavra, a gente não se acha eloquente. E Deus manda te dizer, olha, você está recebendo essa palavra, né? Ide e evangelizar, ide e pregar por todos os povos, né? Então, hoje a gente tem essa maravilha da internet que a gente pode aqui estudar junto, ler junto. A gente não precisa ser eloquente, mas a gente precisa fazer uma coisa que o nosso maior trabalho, nossa maior missão aqui na Terra é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou falar de Deus com facilidade. É como falar do meu pai, é como falar do meu amigo, é simples, né? Então eu não preciso ser eloquente. Então, isso Deus mostra pra gente aqui, né? E Deus se coloca, né? Ao lado de Moisés aqui, né? Depois a gente vê, né? No 4:13, né? A desculpa da indisposição de ir, tendo outros mais capacitados para irem. Ele coloca assim, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés sente-se, né, o mais desajeitado de todos os homens para essa imensa tarefa, porque, primeiro, ele se reconhecia como pequeno, e ele reconhecia o tamanho da tarefa que precisava fazer. Isso é bem legal também, a gente reconhecer o nosso tamanho e reconhecer o tamanho da missão que Deus colocou sobre as nossas mãos, né? Por outro lado, né, ele entende que existia outras pessoas mais capacitadas que ele. Isso sugere para Deus mudar de ideia e enviar outro qualquer, menos ele, né? E ele quer ficar de fora, né? Então, não quer se envolver, sente incapacitado, ele prefere omitir-se, sente-se mais confortável em transferir a responsabilidade para outro. E muitas vezes a gente é assim também, olha, Deus te chama, Deus tocou no seu coração já colocou ali a palavra no seu coração, e muitas vezes a gente fala assim, mas logo eu, Deus, quem sou eu? Eu que errei tanto, eu que já cometi tantos pecados ali. Mas eu te falo, Deus te resgatou, Deus quer ter uma aliança diferente contigo, basta você aceitar. A Bíblia fala, eis que ele vem e bate a porta. A porta pode ser o seu coração, Deus está batendo, mas será que você permite Deus entrar no seu coração? Será que você permite Deus transformar a sua vida? Olha que Deus vai fazer com Moisés. E eu convido você, vamos até o final, você vai ver dois Moisés. Um Moisés aqui que se reconhece como pequeno, que entende o tamanho da missão, e um Moisés no final que vai ser o salvador ali do Egito através de Deus, através do Espírito Santo, né? E aí a gente percebe depois outras coisinhas também, né? A desculpa das dificuldades na realização da missão. E aí a gente percebe o seguinte, então Moisés torna-se ao Senhor e disse, o Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Moisés deixou de falar, né? E a gente vai ver isso um pouco lá na frente lá. E aí vai ser maravilhoso. Então o que a gente pega aqui nesses dois capítulos, né? Primeiro, Moisés se reconhece de maneira extremamente humilde como pequeno, como desajeitado, como não eloquente, e Deus vai ali falando com Moisés, não, mas eu estou contigo. Tem uma hora que Deus se irrita com Moisés, com esse monte vou usar o termo, de desculpa para com Deus, e Deus fala, não, olha só, você tem seu irmão não é eloquente, então eu vou trazer o seu irmão. Deus traz pessoas para ficar do seu lado, para aquilo que te falta lá, a pessoa complementa. E Deus fala, olha só, ele vai falar por intermédio de você, e você vai falar por intermédio de mim. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus, ele quer ter um encontro com você diferente, ele quer ter um relacionamento contigo diferente. Então fica aqui a provocação para você. Ei, o quanto você deixa Deus trabalhar na sua vida, trabalhar na sua história. Beleza? Espero você nos próximos capítulos, então vamos para cima e te vejo daqui a pouquinho. Mas antes, olha só, vamos fazer uma oração para terminar? Né? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por esses dois capítulos maravilhosos que o Senhor trouxe aqui para nós, Pai.
Obrigado, Pai do Céu, por permitir que a gente grave esse vídeo e assim, Pai do Céu, que a gente venha incentivar mais e mais pessoas a estudar a Bíblia. Pai do Céu, que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu não sei como elas se encontram, mas que o Senhor venha tocar os corações. Ó Pai, que o Espírito Santo derrame sobre cada um deles, ó Pai, e que eles sejam incentivados, ó Pai do Céu, a conhecer mais de Ti através da Sua Escritura. Ó Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, Pai do Céu, pelos desafios, muito obrigado, Pai do Céu, por muitas vezes nos mostrar que mesmo a gente sendo pequeno, o Senhor estava do nosso lado, nos capacitando, e que a gente venha entender, Pai do Céu, que nada somos nós, mas que tudo provém de Ti, ó Pai. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Olha, vou te pedir um mega favor. Se fez sentido para você esse vídeo, se você gostou desse tipo de material, eu mudei um pouquinho, vocês podem olhar o vídeo anterior aí. Se fez sentido, deixa nos comentários, curte, compartilha e manda para mais pessoas. E vamos junto fazer a Bíblia de capa a capa. Valeu? Até mais!